Boa tarde a todos. Não vou dizer que é uma satisfação estar aqui novamente, porque cada vez que a gente fala sobre o tema que nos propomos, nós somamos uma emoção maior. E essas emoções sempre nos levam ao pranto. Pai de autista, mãe de autista, eles são especialistas em choro. Né? Coincidentemente, hoje é o Dia Nacional do Choro. Não sei quem que inventou, mas está nos calendários. Né? E eu não vou chorar hoje, prometo para vocês que não vou chorar. Embora já tenha publicado 7 livros com o tema autístico, eu gostaria de deixar claro que nenhum deles é acadêmico, nenhum deles é de uma especialidade científica. É da especialidade das experiências de pais de autistas, tão somente. Essa é a minha missão, há 40 anos trabalhando em prol do autismo. E hoje estamos chegando a ocasiões como essa, em que o autismo está cada vez mais se aproximando das pessoas. E antes ele não estava distante, ele era invisível. Eu gostaria também de agradecer ao embaixador Alex Salles pela coragem de se desnudar ao falar do seu filho aqui na tribuna do Senado, onde muito nos tocou, muito nos emocionou. A reitora Dee Roberts e ao diretor do British Council por tudo que nos proporcionaram. Para falar sobre a cultura do autismo, que não espera um olhar diferente, mas uma maneira diferente no olhar, um dos desafios para a cultura em relação à síndrome, se não o maior, ocorreu-me o memorável dia 18 de dezembro de 2007, quando as Nações Unidas declararam o dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para os pais de autistas e familiares, professores, auxiliares, cuidadores, especialistas e técnicos na síndrome, e todos os interessados nesse assunto, a celebração que se intensifica cada ano desde então, aumenta a cultura que reconhece mundialmente o autismo como uma complexidade humana, mais de 70 anos depois da sua descrição, que ainda é especulativa. Quando eu escrevi meu primeiro livro, há 20 anos atrás, sobre o autismo, ele se chamava Autismo, uma saga real e vitoriosa contra o desconhecido. Coincidentemente, eu citava naquele livro a discriminação e o preconceito em todo o mundo em relação à síndrome, porque autismo é igual em todo canto, em todo lugar, em todo país do mundo. Prova disso, o embaixador da Grã-Bretanha hoje nos falou sobre a discriminação e preconceito em relação ao seu filho num país que fala o nosso idioma. Aquilo ali quase me fez chorar, mas eu me contive. No Brasil, nesta primeira década e meia do século XXI, os autistas tiveram a promulgação da Lei 12.764, a Lei Berenice Viana, que ainda está sendo comemorada. E por que está sendo comemorada? Porque todos nós que estamos aqui, de uma forma direta ou indireta, participamos da criação dessa lei. Demos o nome, ou foi dado o nome de Lei Berenice Viana, por uma homenagem especial do senador Paulo Paim, que aqui não está, mas a nossa homenagem fica a ele, não pode ser um detalhe a ser esquecido. Agora, o que mais nos emociona em toda essa luta de 40 anos é que, no dia 5 de março, a Câmara dos Deputados, depois de 14 anos de acirradas discussões, de tudo quanto foi tipo, o projeto da Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que no passado chamávamos de Estatuto do Deficiente, ora está no Senado Federal para análise final, que, ao ver do senador Paulo Paim, não haverá necessidade de alterações de textos
e deverá ser aprovada com brevidade. E isso se trata de um marco legal. A deputada federal Mara Gabrilli, relatora da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é dessas pessoas que exala simultaneamente delicadeza e firmeza, pois seu incansável trabalho em conjunto com juristas, especialistas, parlamentares e afins oportunizou a construção até a fase final de elaboração da lei, com inovações, entre elas, embaixador, entre elas, a discriminação e o preconceito que passam a ser crime, proporcionando direito e visibilidade a milhões de pessoas, representando o fechamento de um ciclo de imensas lutas nas últimas 3 décadas. O acervo do autismo, desde sua descrição em 1943, com miríades de enfrentamentos, subsiste em condições difíceis, se defendendo de predadores que não se preocupam com o desenvolvimento de alguma forma de conhecimento, para evitar a necessidade de reinvenção constante daquilo que já se sabia, aprimorando conhecimentos de uma a outra geração e de iniciativas para tratamento. Quando promulgada e se tornar política pública de saúde, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência desenvolverá forte trajetória no sentido proposto pelo Sistema Nacional de Cultura para que todos os segmentos de governo, seja em nível federal, estadual ou municipal, tenham instância autônoma para administrar o autismo, possibilitando e facilitando que as pessoas naquela condição também sejam produtores de bem-estar. Historicamente, o Brasil tem feito pouco ou quase nada para a maior riqueza de qualquer país, para enxergar o potencial que existe no cérebro das suas crianças, que nenhum autista é igual ao outro, mas sim uma mistura de acaso, genética e ambiente. Em movimento liderado por Berenice Piana, mãe de autista e idealizadora da Lei 12.764, na véspera do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, foi inaugurada em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a primeira clínica escola para autistas do Brasil, com o apoio da Prefeitura, para início de atendimento especializado, sem substituir o ensino da escola regular, onde os alunos lá permanecerão até estarem aptos ao ensino. Nós temos um modelo que nos foi citado aqui muito carinhosamente pela reitora Dee Roberts, né? Nós, quem sabe, sabíamos da existência de um centro como esse, mas não copiamos, mas temos uma ideia que poderá proliferar e deverá acontecer nos próximos tempos, pois esse modelo de clínica-escola é um alento gerador de esclarecimento às famílias e formação de profissionais nas áreas de saúde e educação, que, além de evitar a segregação por seu significado, é um passo gigantesco para a integração do autismo na escola e na sociedade, como mais um esforço para evitar sofrimentos, ao contrário do governo, que, se valendo de um artifício burocrático por ele mesmo criado, à sombra do Decreto 8368, que regulamentou a Lei 12.764, sujeita os autistas a atendimento manicomial no seu sistema de saúde. Percebendo falta de oportunidade, diversos países como Estados Unidos, Inglaterra e França criaram centros de excelência para estudos do autismo, com parcerias entre o Estado, a iniciativa privada, inclusive laboratórios de pesquisa conveniados, que em sua maioria financia a inclusão e independência sem assistencialismo, com objetivos científicos de forma a atingir resultados mais rápidos para tratamento dos sintomas do espectro. Eu tive o prazer de conhecer hoje o embaixador dos Estados Unidos, de verdade, Nene. Não tínhamos combinado nada com eles. Tudo que está aqui, ele falou. E nós estamos apenas colocando o nosso sonho para se tornar uma realidade. O autismo não é mais uma condição pediátrica.
A fase adulta é a parte que mais custa do tratamento, podendo durar dezenas de anos em acompanhamento especializados, que tendem a aumentar com a inclusão de pacientes que se apoiam em novas leis. Por quê? Porque as famílias de pacientes autistas são afetadas de diversas formas para se dedicarem ao paciente quando ficam vulneráveis e impedidos de contribuir para o crescimento econômico do país, quando se veem obrigados a abandonar sua profissão por depressão e baixa autoestima, o que altera a harmonia familiar com o impacto psicológico de todos. A criação de centros de excelência não dependerá inteiramente de recursos públicos para se adaptar em longo prazo, pois projetos de pesquisa dessa envergadura costumam ser distribuídos em grupos privados previamente estabelecidos, seja por filantropia ou até por licenciamento do conhecimento gerado pelos centros de pesquisa no futuro. O projeto de criação de centros de excelência para estudos do autismo no Brasil já foi discutido em nível de família, cientistas, profissionais de saúde, empresários e com o maior número possível de pessoas interessadas, tendo em vista uma comunidade pró-autista forte, mas com força política considerada fraca, chegou à sua versão final, que está no Ministério da Saúde desde 2011, para avaliação, onde não há respostas ou justificativas porque não o faz. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aprovada pela Câmara como marco legal, agora livre de incompatibilidades constitucionais e na comissão específica do Senado Federal para análise final, como casa iniciadora dos substitutivos do projeto 6/2003 e 769/2006, na época foi apresentado pelo então deputado federal Paulo Paim, que, ao ver-se frente ao encerramento da sua gestão de deputado, não temeu candidatar-se a senador quando foi eleito, chegando naquela época a termos 2 estatutos do deficiente em andamento, embora contextos diferentes, a partir da ideia original dele, em face dos substitutivos apresentados pelo deputado Celso Russomano e outro pelo senador Flávio Arnes. Pela lógica antropofágica da política, um deputado e um senador podem criar óbices entre si, porém, entre Paulo Paim e seus pares deu-se o contrário, pois, além de apoiarem seus movimentos com uma coreografia especial, nenhum parlamentar tentou crescer reduzindo o tamanho do outro, uma vez que, se a Câmara rejeitasse o projeto, os deficientes não ficariam sem estatuto, uma vez que o texto que estava em andamento poderia continuar sendo aprimorado. Nós não podemos esquecer, e pais de autistas sempre agradecem, nunca esquecem aquilo que de bem recebido foi e que de mal eles aprimoraram, para que não acontecesse novamente. Nas discussões do passado, tivemos Arthur Virgílio, senador, que nos ensinou a recusar o estereótipo de que autista é deficiente, como se houvesse suficiência do lado de cá e houvesse deficiência do lado de lá. Quem está afeto ao autismo não consegue compreender a diferenciação que se faz. E o Arthur Virgílio nos ensinou isso. Igualmente, devemos render homenagens às senadoras Rosalba Cierlini e Ana Rita, às deputadas Rosinha da Defal, Mara Gabrilli, aos senadores Heráclito Fortes, Romeu Tuma, Flávio Arnes, Sérgio Zambiase, Mozarildo Cavalcante, Wellington Dias, hoje governador do Piauí, que ainda nas celebrações de 2014, como pai de autista, presidiu as cerimônias do seu Dia Mundial, e outros que direta e indiretamente e anonimamente ajudaram os autistas a chegar ao estágio em que estão, com um pouco de visibilidade que ainda merece muito mais. Os autistas já foram deficientes, excepcionais, portadores de deficiência, portadores de necessidades especiais e etc.
só passaram a ser pessoas com deficiência a partir da promulgação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional em 2008, embora não cesse o preconceito e a estigmatização que ainda existe. O senador Renan Calheiros, como presidente do Senado Federal naquela época, atendendo ao apelo dos pais, pediu aos congressistas o devido cuidado ao expressarem o termo autista e autismo como mau uso da palavra. Falava-se a palavra autista, falava-se a palavra autismo, era bonita, mas não se sabia o que era e a tragédia de quem a sentia. Conhecidos por não desistirem nunca, os pais de autistas começaram a uma luta inconteste de artigos publicados, palestras, seminários, simpósios, pontificando audiências públicas e comissões sobre autismo no Brasil, em todos os níveis de comunicação possíveis, até que em março de 2010, a Lei 12.764 foi protocolada pelo senador Paulo Paim, que então resultou na sua promulgação, na sua sanção e na sua promulgação pela Presidência da República, a quem devemos a nossa gratidão. Porém, a Lei 12.764, ela foi deturpada e já passaremos rapidamente sobre o que aconteceu. Em nossa cultura de gratidão em relação ao autismo, também chega a doutora Eugênia Augusta Fávero, procuradora da República e mãe de filho deficiente, e a jornalista Cláudia Werneck, por seu livro Muito Prazer, Eu Existo, ambas por paixão as pessoas com síndrome de Down, que despertaram no Brasil contra o preconceito e a discriminação, esclarecendo que a condição daquelas pessoas não era imposta pela genética, mas sim pela sociedade, inspirando a luta até nossos dias. A Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, aprovada no dia 15 de março pela Câmara dos Deputados, reencontra Paulo Paim agora gestionando por uma votação rápida para ela no Senado, pois acredita que não haja necessidade de alterar texto de uma vitória histórica. Na cultura do sistema de saúde do governo para tratamento de doenças mensais, não é exagero expressar que nele se prescreve o uso de medicamentos sem observar que o autismo é originário de déficits genéticos ou investigar comorbidades integrantes do seu espectro. O Ministério da Saúde, por sua coordenação, divulgou a liberação e administração de medicamentos para sintoma autista, também conhecidos como drogas da obediência, ratificando o desconhecimento da causa da síndrome, afirmando que eles vão ajudar a regular os sintomas comportamentais do autista, deixando-os mais aptos e equilibrados na prática de suas atividades, além de melhorar seu convívio na vida social e familiar, e pior, que associada ao conjunto de terapêuticas ofertado, é fundamental. É um ledo engano que o Ministério da Saúde cometeu e prossegue as suas instituições médicas ministrando drogas para os autistas, quando se percebe no discurso burocrático, na constituição do paciente autista, que o diagnóstico como uma anormalidade, esses remédios são para docilizá-lo, quando na realidade isso não acontece, pois eles são criados para uso manicomial, e a síndrome, na sua condição subjetiva e singular, não pode ser atribuída à culpabilização de famílias, que contraria os direitos incorporados na Lei 12.764, assim como o decreto que a regulamentou. Nesse percurso, foram criados fortes movimentos na educação básica, na direção de entender gradativamente a jornada escolar, porque não se trata apenas de prolongar conteúdos de disciplinas escolares, mas de incluir saberes culturais e de outras naturezas que devem estar presentes na escola.
nessas perspectivas, é importante examinar a diversidade cultural dos grupos de convívio que expressam padrões e articulam valores, levando em conta a manifestação de elementos coletivos de diversidade, como as deficiências que convergem para ações pedagógicas de apropriação de práticas de conhecimento. Não foram os autistas que inventaram que os CAPs no Brasil não têm nada a ver com autistas e autismo. Foi o Conselho Federal de Medicina, por meio do seu processo consulta, que considera antiéticos no que tange aos serviços, afirmando que vulneram a segurança da assistência aos pacientes e a prática segura do ato médico, recomendando a adoção de medidas pelo Ministério da Saúde e de instâncias judiciais ao não adotar as normas que regulamentam o exercício da medicina, que lá são sistematicamente burladas por brechas indesejadas e muitas vezes astuciosamente plantadas por decreto já regulamentado. A educação inclusiva ensina duas coisas. A primeira é que filhos deficientes são realmente capazes de aprender. A segunda é que ser educado longe dos seus colegas, sem deficiência, só os prepara para uma vida de segregação, sem conhecer outras pessoas na comunidade ou ser conhecido por elas e nem estar preparado para participar e contribuir para a vida. O universo conspira para o bem, disse o senador Paulo Paim, quando indicou o senador Romário para relator da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência na Comissão dos Direitos Humanos do Senado, em face das atividades que ele promove e pelo que representa para as pessoas com deficiência, convicto de que a vida de estimados 45 milhões de pessoas naquela condição estarão em boas mãos. Se quisermos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova, ensinou Gandhi. Eu não sei se o senador Paulo Paim jogou futebol, mas sei que ao indicar o senador Romário para relatar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, marcou um gol de placa, fazendo com que eu me abstenha de fazer comentários sobre esta mais recente dupla que transcende a esperança de um mundo melhor para os autistas, tornando sonhos em realidade. Cabe-nos tentar impedir que os nossos filhos sofram mais do que o inevitável, mas às senhoras e aos senhores deputados, aos senhores e às senhoras senadoras, pais de pessoas deficientes ou não, e todos aqueles que estão no seu entorno, cabe precipitar o fato e o direito de vislumbrar para eles um porto seguro, enquanto o governo não faz a sua parte. Eu queria concluir dedicando o meu mais recente livro, editado nos últimos dias de março, quando ainda na editora nós tivemos condição de registrar a aprovação da lei das pessoas com deficiência, relatada pela deputada Mara Gabrilli, e fizemos o registro ainda nesse livro, o que para nós da comunidade autística é a própria história da inclusão do autista nesse mundo. E para tanto eu quero ter a satisfação de entregar ao senador Romário este livro. Até a deputada Mara Gabrilli, para que, assim como nós temos profunda admiração e carinho por ela, ela não esqueça